E se a gente parasse de pensar no tempo como só um relógio na parede e começasse a ver ele como nosso bem mais valioso? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do capítulo 14 do livro do Charles Mendovich, 18 princípios para você evoluir. A ideia aqui é entender como fazer o tempo jogar no nosso time, sabe? Deixar de ser um adversário para se tornar o nosso maior parceiro. Para começar, olha só esse número, 36.500. O que será que isso significa? Bom, se a gente tiver a sorte de viver até os 100 anos, é exatamente essa a quantidade de dias que teremos. Pensa nisso. Cada dia é como um grãozinho de areia caindo na nossa ampulheta pessoal. E essa contagem, ela começou no segundo em que a gente nasceu. E isso nos joga direto na nossa primeira grande reflexão, a tal da ampulheta pessoal. Todo mundo tem uma. A areia não para de cair nem por um segundo, e não tem botão de pause. O autor traz uma ideia que é muito poderosa. Pensa só, de todas as diferenças que existem no mundo, o tempo é o que nos iguala. Não importa quem a pessoa é, de onde veio, o que faz, todo mundo ganha as mesmas 24 horas por dia. É o nosso ativo mais precioso justamente por isso. Dinheiro vai e vem, mas o tempo, uma vez que ele passa, já era, não dá para recuperar. E é aqui que o negócio fica sério. Cada dia que passa e não é usado com intenção, com propósito, ele simplesmente some. Para sempre. É uma perda que não tem conserto, como arrancar uma página do livro da nossa vida. Tá, mas por que é tão difícil usar bem o nosso tempo? Para explicar isso, o autor usa uma metáfora que é, assim, genial. O famoso teste do marshmallow. Esse teste, que foi criado lá nos anos 60, é de uma simplicidade incrível. É basicamente uma criança, um doce e uma escolha. Mas o que está por trás disso é muito profundo. É um espelho perfeito da nossa luta diária entre o que a gente quer agora, o prazer imediato e o que é melhor pra gente no futuro. A escolha parece óbvia, né? Um marshmallow agora ou 2 daqui a pouco. Mas essa decisão, que parece tão infantil, é um reflexo exato das escolhas bem mais complexas que a gente enfrenta todo santo dia na vida adulta. E o que é um marshmallow na nossa vida? Olha, pode ser qualquer coisa. É aquele dinheiro que a gente gasta em vez de investir. É ficar no sofá vendo série em vez de ir pra academia. É rolar o feed do celular sem parar em vez de trabalhar naquele projeto importante. É tudo aquilo que dá um prazerzinho agora, mas que custa caro lá na frente. Aí o autor aponta para uma armadilha que é muito, mas muito sutil. Às vezes, o nosso marshmallow é o próprio conhecimento. A gente consome um curso atrás do outro, lê um monte de livro, vê um monte de vídeo, mas e aí? A gente não aplica nada. É uma forma de se sentir produtivo, uma gratificação instantânea, mas que no fim das contas não gera resultado nenhum. Certo. Mas e quais são as consequências de viver comendo o marshmallow? De sempre escolher o agora em vez do amanhã? A resposta, segundo o autor, é uma coisa bem pesada. O peso do passado. Essa frase do livro é um soco no estômago, né? O seu passado vai consumir os dias do seu futuro. Ela mostra uma verdade bem dura. Os problemas que a gente não resolve não somem. Pelo contrário, eles viram fantasmas que ficam assombrando o presente. E o que é pior, roubando a energia que a gente deveria estar usando para construir o futuro. O autor explica isso de um jeito muito claro. A tristeza prende a gente no que já foi, no que não dá para mudar. A ansiedade, por outro lado, joga a gente para um futuro que nem existe ainda e acaba paralisando a gente hoje. Ou seja, os dois tiram a gente do único lugar onde a gente pode fazer alguma coisa, o agora. E qual é a desculpinha que a gente mais usa para comer o marshmallow? Essa aqui. Ah, eu mereço. A gente fala isso para justificar aquelas pequenas recompensas que, quando a gente vai ver, somadas desviam a gente completamente do caminho que a gente queria seguir. Ok, depois de encarar essas verdades meio difíceis, vem a boa notícia. O autor traz uma mensagem de esperança. O passado não precisa definir o futuro. A questão não é sobre quantos grãos de areia já caíram da ampulheta, mas o que a gente decide fazer com cada grãozinho que ainda resta. E se alguém duvida disso, é só olhar para a história. Henry Nestlé, com 52 anos, o Colonel Sanders, do KFC, com 62, Ray Kroc, que transformou o McDonald's no que é hoje, com 52. Todos eles começaram seus impérios muito depois dos 50. Eles são a prova viva de que idade não é desculpa quando se decide usar o tempo de forma inteligente. Então, a pergunta que fica é, beleza, como é que a gente vira esse jogo? Como a gente transforma o tempo, que parece um inimigo, nosso maior parceiro? A resposta está toda em mudar a nossa abordagem. A chave não é tentar uma mudança radical, daquelas que não duram nem uma semana. Não. O que o autor defende é a melhoria contínua. É sobre ser um pouquinho melhor hoje do que ontem,
E amanhã, ser um pouquinho melhor do que hoje. É um processo, sabe? Degrau por degrau. E na prática, como isso funciona? Bom, otimizar o tempo não é ser uma máquina de produtividade 24/7. É ser inteligente. É, por exemplo, combinar tarefas tipo ouvir um podcast enquanto leva o cachorro para passear. É usar aquele tempo no trânsito para aprender alguma coisa. É criar o hábito de dedicar nem que seja um pouquinho de tempo todo dia para os nossos objetivos. E olha só, até relaxar, quando é feito de propósito para recarregar as energias, é usar o tempo a nosso favor. E para fechar essa parte prática, um conselho fundamental. A vida não é só marshmallow. O progresso de verdade acontece quando a gente acha o equilíbrio entre o prazer e a disciplina. É fazer não só o que a gente gosta, mas também aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. E assim, a gente termina com uma provocação. A areia na ampulheta de todo mundo não para de cair. É um fato. Sabendo disso, a grande questão que fica no ar é o que cada um de nós vai escolher fazer com o presente que é o dia de hoje.